Ministro Gilmar Mendes enlouquece e ameaça a TV Globo. E a jornalista Andréa Sadi, ali da Globo News, resolve entregar tudo sobre o STF e os seus ministros. E ainda, nós vamos mostrar aqui nesta matéria, um outro jornalista também da TV Globo chamou Alexandre de Moraes de mentiroso compulsivo. Parece que a lua de mel acabou entre a grande mídia e os ministros do Supremo e agora a casa caiu. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. A fala do Gilmar Mendes numa sessão. Ele falou tudo isso sobre a Globo e a defesa da Andréa Sadi e desse outro jornalista também que quebrou tudo e partiu para cima. Finalmente, parece que eles estão caindo na real. Veja esse vídeo aí, mas antes dá um like neste vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal. Se você não está inscrito, tá perdendo tempo, pessoal. Se inscreva aí agora. Veja a matéria, voltamos logo em seguida. Às vezes os confrontos são necessários. É preciso a gente chamar as coisas pelo nome. Porque, às vezes, o país comporta um excesso de hipocrisia. É preciso que a gente aponte esses farisaicos, esses fariseus, e diga: não venham aqui. Não nos ameacem, não nos façam esse tipo de ataques, porque eles são injustos e nós não os toleraremos. Certamente é preciso que as coisas tenham uma justa medida. A sobranceria com que o tribunal lida com os temas, presidente, não significa covardia, não significa medo, significa apenas a responsabilidade de quem fala por último. Obrigado. Tudo que precisa explicar já é ruim. Quando você é um servidor público ou você presta contas para a sociedade, é ainda pior. Ganha uma outra proporção. Esse é o resumo do sentimento que eu ouvi em todas essas minhas apurações, desde o começo do escândalo do Banco Master, envolvendo as relações do Vorcaro com autoridades da República. Com essa revelação da troca de mensagens entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo volta para o centro, para o núcleo principal de todo esse escândalo. Eu já falei aqui várias vezes que o escândalo do Master não é um escândalo do Master, é um escândalo do sistema, uma crise do sistema e, segundo investigadores vêm me dizendo, vai se aprofundar, porque é só pegar um RIF, um relatório de inteligência financeira que está sendo analisado para seguir o dinheiro, follow the money, como isso vai abater, vai atingir autoridades da República. Então, é o começo, é a ponta de um iceberg. O que a gente tem que prestar atenção daqui para frente? Delação premiada do Vorcaro. Isso vai acontecer? Vorcaro, se falar, vai procurar a Polícia Federal sem passar pela Procuradoria-Geral da República e vai ter o aval do ministro André Mendonça. Eu já ouvi de várias fontes ali do entorno do André Mendonça que ele não vai proteger ninguém, que ele não vai blindar ninguém, por mais difícil que isso seja ali nas relações pessoais que o ministro possa ter com uma pessoa ou com outra. Então é autonomia total para a Polícia Federal. O ministro André Mendonça repete o tempo todo e sempre diz isso, inclusive em aulas que ele dá há mais de 10 anos, que obviamente o servidor público ele não está blindado, ele não é infalível, né? As pessoas são humanas, elas erram, mas ela tem que dar o exemplo. E ela tem que fazer justiça, no sentido de fazer por merecer a confiança da sociedade. Então, para a gente ter um pouco do termômetro do que está acontecendo. E conversando com gente que acompanha de perto a investigação, sobre especificamente o caso do ministro Moraes, eu ouvi uma frase que eu acho que resume tudo. O juiz Moraes não ia acreditar nas explicações do Moraes daquelas mensagens. Então, para mostrar que tem muitas perguntas ainda sem respostas e que nem quem acompanha a investigação acha que está suficiente o que está posto dessas explicações. As explicações precisam ser dadas. Nós não temos essas respostas ainda do porquê essa troca de mensagens aconteceu no dia da prisão entre o ministro e o Vorcaro e porque, de fato, essas mensagens foram apagadas também. Então, tudo isso são pontas soltas que vão ter muita repercussão daqui para frente nesse escândalo do Banco Master. Não só preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal, porque há ministros que estão acompanhando este caso e vendo que é uma crise que parece se concentrar no Supremo, que o Supremo não tem conseguido se afastar depois de todo o episódio da relatoria que sai de Dias Toffoli, é uma crise que não está se separando do Supremo Tribunal Federal
Então, é preocupante e como esse caso vai andar daqui para frente, as possíveis consequências. Ontem eu ouvi um advogado que está profundamente inteirado deste caso e ele falou que esse escândalo já é muito maior, não só que o Mensalão, mas da própria Lava Jato. Ele chegou a dizer que a Lava Jato e o Mensalão são um jardim de infância perto do que a gente está vendo e do potencial deste caso. De novo, Bárbara Colombo, a gente está vendo uma pequena amostra de mensagens e conteúdos do celular de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal tem muito mais material que está em análise. O que chama também atenção é como o antigo relator Dias Toffoli tinha tudo isso e parece que estava retardando essa investigação que ganhou outro ritmo com o novo relator, o ministro André Mendonça. Porque, se eu entendi a nota do Supremo, que é um tanto críptica, né, o que Alexandre de Moraes estaria dizendo é que aquelas mensagens de Vorcaro, no dia da prisão de Vorcaro, não teriam ido para o celular dele. Agora, isso me parece algo factual. É fácil determinar materialmente se mensagens foram para o celular dele ou não. Se não foram para o celular dele, então, provavelmente, ao que parece, a CPMI, que teria vazado essa informação, fez uma grande bobagem. Mas se foram para o celular dele, porque houve mensagens e houve respostas. Nós não conhecemos as respostas por causa dessa técnica dos textos de visualização única. Mas se houve mensagens e houve respostas, e se foram mensagens para o celular dele, então hoje ele mentiu. Essa é uma questão fundamental para ser apurada. E eu acho que a CPMI tem os meios para apurar isso. Porque são dois pontos diferentes. Uma coisa é investigar as relações de Alexandre de Moraes com o Banco Master, inclusive o contrato da esposa dele com o Banco Master. Houve pagamento nesse contrato? Qual era exatamente o objeto? Que serviços foram prestados? Nada, o Alexandre de Moraes permanece em silêncio absoluto sobre isso, como se não fosse uma questão de interesse público. E mas uma coisa é essa investigação de contatos anteriores de Alexandre de Moraes com Vorcaro, parece que houve vários. Outra coisa é saber se essa troca de mensagens foi de fato para o celular de Moraes. Se foram, hoje ele mentiu. E se ele mentiu sobre um tema que está sob investigação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, se o ministro do Supremo mentiu sobre um tema que está sob investigação do Supremo Tribunal Federal, ele não tem mais condições de ser ministro. Então essa é uma questão factual e eu acho que deve se perguntar à CPMI. A CPMI, segundo a própria nota do ministro, tem a resposta para isso. Com certeza, Demétrio, isso é um ponto a se observar mesmo. Uma das coisas que chamaram a atenção, Joel, é que a nota ela é muito explicada tecnicamente como alguém que analisa um documento e não é tão direta em relação à pergunta que é objetiva, recebeu, não recebeu, falou, não falou. E eu estou pontuando isso sem, obviamente, desconsiderar a versão do ministro. Ela está considerada, está posta, a gente leu na íntegra, como é o nosso padrão aqui, dando todos os lados. Mas isso, de fato, chamou a atenção, inclusive ali, entre várias pessoas que estão acompanhando esse assunto de perto. Eu quero te ouvir sobre essa defesa e principalmente sobre esse caso em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Perfeito, Camila. Realmente, né, a gente lê esta nota a primeira vez, demora um tempo até a gente conseguir entender o que está sendo dito ali. O que a nota dá a entender é que aquelas mensagens do Vorcaro não teriam tido como destinatário o Alexandre de Moraes. Não teriam sido para ele e sim para outras pessoas. Mas isso é o que a nota quer dar a entender. Ela não afirma isso em nenhum momento. O que ela diz é o seguinte, olha, nos computadores, com os prints ali das mensagens do Vorcaro, essas mensagens estavam salvas em pastas ligadas a outros contatos. É isso que ela diz. Ela em nenhum momento diz, essas mensagens aqui não foram mandadas ao ministro Alexandre de Moraes. Não diz isso. Segundo ponto, mesmo
mesmo que a gente não soubesse o teor das mensagens, o fato de que houve uma troca de mensagens entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes no dia da prisão do Vorcaro, isso está fora de qualquer dúvida. Por quê? Porque tem ali a conversa dos dois celulares. O que não tem é o conteúdo das mensagens, já foram apagadas. Eram mensagens de visualização única, por isso não dá mais para ver ali no aplicativo de mensagens. A gente só tem acesso à parte do Vorcaro, por quê? Porque ele tinha no celular dele o bloco de notas no qual ele escrevia essas mensagens e tirava os prints dessas mensagens, textos do bloco de notas. Por isso a parte dele, já que o celular dele foi apreendido, a gente tem acesso. A outra parte do Moraes, não. Se o Moraes quer realmente afirmar que não foram aquelas mensagens mandadas para ele, ainda sobraria a indagação. Tá bom, mas então o que exatamente os dois trocaram de mensagens no dia da prisão do Vorcaro? Né? O que ele estava pedindo? Veja, o histórico dos dois, que você cobriu bem, Camila, levanta muitas suspeitas. Você tem o contrato com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes de 129 milhões de reais. A casa caiu. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Vorcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? Esses, as respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Vorcaro. É verdade ou não, portanto, que o celular de Vorcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Vorcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joel sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Bausa, quero te ouvir também, porque essa troca de versões, digamos assim, vai pautar essa noite e o final de semana, porque coloca a crise num outro patamar de necessidade de esclarecimento. Exato, eu acho que o Demétrio matou a charada. O Alexandre de Moraes, se ele não tem culpa no cartório, ele pode dizer de forma muito clara e cristalina que não conversou com o Vorcaro no dia da prisão dele, né? Ou se conversou, explicar o que foi dito, porque qualquer tipo de conversa de um ministro do Supremo Tribunal Federal com um banqueiro que era alvo de investigação no dia da prisão dele é uma conversa suspeita. Então, o Moraes ele não precisava se manifestar depois de tanto tempo, a primeira vez que ele se manifesta.
com uma nota truncada, uma nota cifrada, que, como bem disse o Joel, a gente tem que ler 1, 2, 3 vezes para tentar interpretar o que está sendo dito ali. Então o Moraes teria que vir a público e dizer de forma muito clara, conversei ou não com o Vorcaro nessa data, se conversei, o que eu falei, enfim. É importante a gente lembrar, Camila, que o Alexandre de Moraes ele virou uma espécie de rosto do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Ele foi a figura que esteve ali à frente do inquérito do golpe. Então, para boa parte da população, quando se pensa em Supremo Tribunal Federal, é a imagem do Alexandre de Moraes que vem à mente dessas pessoas. E tudo, agora, essa crise tendo o Moraes como centro, acaba respingando no Supremo Tribunal como um todo, e eu vou além, em outras instituições brasileiras, em instituições da democracia brasileira, porque boa parte da população não faz uma distinção, o que é Supremo, o que é governo, o que é Congresso, vê uma coisa só. Então, contribui para um ambiente de degradação institucional muito grande, e agora a gente precisa entender quais vão ser os próximos capítulos dessa crise, de que forma o ministro Alexandre de Moraes vai se manifestar depois dessa matéria, dessa nota do Globo, deixando claro que o material não veio da CPMI, portanto, uma argumentação falsa do Alexandre de Moraes, e sim da Polícia Federal, um material que inclusive foi periciado. Diga, Demétrio. O Bausa tem toda a razão quando ele diz que Alexandre de Moraes é visto por muita gente como a face do Supremo. Mas é importante deixar claro que ele não é o Supremo. Porque quando aparecem questões sobre as relações dele com o Banco Master ou da esposa dele com o Banco Master, a resposta que ele costuma dar é que se trata de um ataque ao Supremo. Não, ele não é igual ao Supremo. Não há um sinal de identidade entre Alexandre de Moraes e o Supremo. Nem um sinal de identidade entre Alexandre de Moraes e a democracia. Ele não é o Supremo e não é a democracia. Ele é um juiz, ele é um ministro, ele é um indivíduo, ele é um cidadão. Ele não é essas coisas que às vezes ele imagina que é. Bom, muita gente está falando e apontando para... E a gente está discutindo isso direto para a relação entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, para a relação entre Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro, que é uma relação que preocupa. E aí os que gostam dos dois, ou aqueles que apoiam os dois, ou aqueles que não podem ver uma crítica, que já querem sair defendendo, porque, nossa, falar do Alexandre de Moraes, falar do Dias Toffoli é o mesmo que falar contra a democracia. Papinho, furado. Mas ainda assim, muita gente fica falando, bom, mas vem cá, pera. Como é que o Alexandre de Moraes, como é que o Dias Toffoli saberiam o que a Polícia Federal só viria a descobrir quebrando sigilo, investigando, aquilo que só se saberia depois que o Banco Central fizesse a intervenção no Banco Master, aquilo que não passava de disse-me-disse, aquilo que nem a CVM falou, comentou, criticou, passou boi, passou boiada. O Daniel Vorcaro foi ao Banco Central com uma sacolinha e cada vez que ele ia lá ele saía com um banco, comprou 5 bancos, quer dizer, para o Banco Central tudo bem ele comprar banco, agora para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli não, eles tinham que saber que eles estavam lidando com um camarada complicado. Mas a Viviane Barsi está nessa categoria, né? Ela está na categoria de advogadas, ela presta um serviço. Quando ela chega e fala, eu vou cobrar 130 milhões de reais, poderia ser 1 bilhão e 300 ou 13, porque 130 é aleatório, né? 130 milhões de reais por 3 anos de serviço, ao ritmo de 3 milhões e 600, ela está dizendo o seguinte, eu vou prestar um serviço inacreditável, eu sou Pablo Picasso, eu sou a Frida Kahlo, eu sou, se segura, que vem aí, se prepara. Não é o caso. Então, a mulher do ministro pode trabalhar, a cunhada do ministro pode trabalhar, a filha do ministro pode trabalhar, o filho do ministro pode trabalhar, mas ele tem que cobrar o que é razoável e fazer o que é razoável também. Não pode fazer aquilo que não é razoável que seja feito, como entrega de serviço jurídico, tem que operar na entrega de serviço jurídico, não pode ultrapassar para outros campos,
porque aí está vendendo acesso, não é adequado, e tem que cobrar o que é razoável. O que é razoável? O que é razoável. Quer dizer, quantos clientes a Viviane Barsi tem? Todos eles pagaram o equivalente ao que o Master pagou. Então, você produz faxina, cobra 20 mil reais, ou você é psiquiatra, cobra 20 mil reais, e todos os seus pacientes cobram 20 mil reais, pagam 20 mil reais. Tudo bem, beleza, não tem problema nenhum. Agora, é estranho você imaginar que você tem uma pizzaria que fabrica pizzas de 100 reais e uma das pizzas custa 50 mil, as outras custam 1.000. Então, os serviços prestados pelo escritório da Viviane Barsi são serviços de 130 milhões de reais, de 3 milhões e 600 o mês. Ela prestou mais de 2.700 horas, faz a conta, está dando 270 mil reais a hora. Ela cobra isso em todos os clientes, sempre cobrou. Que outros clientes foram atendidos por ela e pagaram isso? Né? Então tem um padrão. Então ela pode trabalhar. Mas se ela trabalha para um cliente, a distância segura é a distância que o marido dela tem que ficar do cliente dela. Porque um cliente que paga o que o Vorcaro paga é um cliente que precisa de muito serviço jurídico. É um camarada que pode vir a ter vários problemas. É diferente, por exemplo, se ela prestasse realmente consultoria jurídica ou atendimento jurídico, serviço jurídico, uma pizzaria da esquina da casa dela, onde ela mora. Ali, aí tudo bem, tem que se preocupar, pode cobrar, pode arrebentar, pode cobrar 500 reais a hora, que é o que um advogado júnior cobra 300 a 500 reais a hora. Então, o ministro, marido dela, tem que manter uma distância segura do personagem. Então, o que a gente tem nesse caso? O valor recebido é muito acima do razoável. Isso já compromete a distância segura. Porque um empresário esquece, foi o que eu falei no começo, esquece. É o Vorcaro sem confusão, embora em 2024 ele já tinha enrosco. Mas é um advogado lida com gente que pode ter enrosco ou já tem enrosco. O Alan Dershowitz, que defendeu o Epstein, ele vive disso. O que vai fazer? O José Luiz de Oliveira Lima, né, conhecido como Juca, criminalista, defendeu o Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci precisava de um advogado. Tá errado? Não está errado. Então, entre você cobrar honorários do Banco Master e você frequentar o dono do Banco Master, conviver com o dono do Banco Master, viajar com o dono do Banco Master, frequentar o dono do Banco Master, vai uma distância muito grande. Você prestar serviços e você conviver socialmente. Então, o ministro tem ou não o desafio da distância segura? Eu não estou falando em lei, porque senão ele estaria infringindo uma lei. A distância segura é um comportamento que não se mistura com a lei. Do contrário, estaria no Código Penal. Tem que ficar 1,32 m. Não é isso que está dizendo. Não é essa a questão. A questão é, qual é a distância segura que o ministro do Supremo Tribunal Federal deve manter das figuras que podem produzir um comprometimento de imagem. Qual é? Essa é a discussão. Então, primeiro, números absurdos. Depois, uma convivência já comprovada, uma relação já comprovada entre o cliente da mulher do ministro e o ministro, que não é remunerado pelo cliente da mulher dele e que não tem que prestar serviços ou dar assistência ou manter uma relação de amizade com o cliente da mulher dele. E quando a gente vai para o Toffoli, a coisa fica um pouco mais confusa, porque se no caso do Alexandre de Moraes a gente tem um contrato assombroso, indefensável com a mulher do ministro, no caso do Toffoli, a
a gente tem uma realidade lamentável de um ministro que aceitou uma relatoria que envolve aquele cujo ecossistema comprou um empreendimento da família dele e dele, onde ele tinha dinheiro. Então, ele ganhou dinheiro graças àquele que é o personagem central do caso que ele topou relatar. Se isso não é conflito, se isso não é ultrapassar a distância segura, se isso não cria um potencial de estrago, uma percepção de captura, é de se perguntar o que é preciso. Pois é, já passou do tempo dessa grande mídia enxergar e ver que quem é o principal inimigo do povo brasileiro, desta nação, é justamente esse desgoverno que nós temos, que se chama Lula, e também alguns ministros, não todos, mas alguns ministros que estão ali no STF. Pessoal, olha só, a Malu Gaspar, aquela jornalista também do O Globo, olha, para nossa surpresa, do O Globo, resolveu, há cerca de um mês atrás, começou a fazer denúncias uma após a outra. E ela não foi ameaçada e colocada na parede? E fizeram até chantagem contra ela porque ela resolveu colocar a boca no trombone? Agora, a Andréia Sadi, o outro jornalista também ali da Globo News. O que acontece é o seguinte, o Lauro Jardim também foi ameaçado. Inclusive, o próprio Vorcaro, né? O próprio Vorcaro fazia parte de um grupo no WhatsApp, onde chamava Turma esse grupo, e ali eles ameaçavam quebrar os dentes de jornalistas. Pessoal, o que está para ser revelado, se for feita uma CPMI do Banco Master, que inclusive o Carlos Jordi, deputado do Rio de Janeiro, está tentando entrar ali no Senado com essa CPMI, e o Davi Alcolumbre está fazendo uma força tremenda para não deixar, mas se for colocada nessa CPMI tudo em pratos limpos, nós vamos descobrir muito mais coisa envolvendo esse próprio Vorcaro aí e podemos chegar ao verdadeiro dono do Banco Master. Alguns estão falando que pode ser até um iluministro. Pode ser um iluministro o dono desse banco. Porque vamos e venhamos, pessoal, se tem uma coisa que movimenta milhões, se não bilhões nesse país, são os bancos. E aí, quando você tem ministro do Supremo, não somente um, né, mas mais de um, envolvido com banqueiro, com roubalheira, com confusão, com desvio de verba, o que se pode pensar? É que tem outros também envolvidos, tanto outros magistrados, mas também como outros bancos, os tais famosos bancões aí, né? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Nubank e vários outros, pode também estar envolvido no meio dessa onda aí. O próprio BRB, né, há pouco tempo foi investigado também. A Crefisa, que é uma financeira ligada ao Palmeiras, ao Clube de Futebol Palmeiras, está sendo investigado também. Tudo isso para poder verificar qual é o nível de influência que os ministros têm em cima desse sistema financeiro no Brasil. É lógico, pessoal, todos esses ministros aí, até os mais recém-chegados aí, né, o próprio Flávio Dino e o Zanin, eles têm a faca, o queijo, a goiabada, tem tudo nas mãos para poder justamente criar um império. Porque imagine você, o cidadão está ali no Supremo Tribunal Federal, tem um parente, a esposa ou o irmão ou o filho que tem um escritório de advocacia. Todos os processos que entrarem nesse escritório vai ter causa ganha. E aí você imagina também o tráfico de influência. Por quê? Uma canetada de um ministro pode beneficiar uma grande empresa, pode fazer as ações dessa empresa subir, descer. Tudo isso, essa pouca vergonha que acontece no Brasil, deveria ser tudo colocado em pratos limpos. Se este país fosse um país de pessoas sérias, nós teríamos autoridades graúdas de Brasília presas agora, nesse exato momento. Já era para o ministro Moraes estar afastado e já respondendo um pedido de impeachment. Inclusive, os deputados protocolaram nesta semana ali mais um pedido de impeachment ali frente ao Senado Federal. Eles foram no Senado Federal, os deputados foram no Senado. Olha como que as coisas estão trocadas no Brasil. E também protocolaram ali a CPMI do Banco Master, coisa que o Davi Alcolumbre não quer
de forma nenhuma que seja pautado. Por quê? Por que será que o Davi Alcolumbre faz tanta resistência quando se diz respeito ao Lula e quando se diz respeito ao Supremo Tribunal Federal? Será que é porque eles que patrocinaram a ida do Davi Alcolumbre ali para o Senado Federal, para a presidência do Senado? E alguns pensam, né? Nós temos que fazer a maioria no Senado este ano, porque aí, no ano que vem, a gente pode, de repente, ter um presidente do Senado que seja de direita. Pessoal, vamos falar a verdade. Isso não vai acontecer tão cedo, enquanto as coisas não começarem a mudar de cima para baixo. Tem que começar a mudar do executivo. Por quê? Preste atenção. O novo presidente vai indicar pelo menos 2 ministros no primeiro ano e depois mais 2 no outro ano. Aí, se for Flávio Bolsonaro presidente do Brasil, aí sim a gente começa a mudar o STF, colocando 4 ministros nos próximos 2 anos. Olha como que isso faz diferença. Nós já temos o Cássio Nunes e o André Mendonça. Imagine entrar mais 4. Serão 6 ministros ali de... pelo menos, não vou dizer de direita, mas pelo menos com a cabeça no centro, né? Não precisa ser de esquerda nem de direita. Se tiver a cabeça no lugar, já está ótimo. E aí, futuramente, depois, aí que se vai para o Senado Federal. Fazer o caminho inverso é mais trabalhoso e nós temos visto que não dá certo. Já tem anos e anos, talvez até décadas, que o presidente do Senado Federal ele tem que ser patrocinado pelo Executivo e pelo Judiciário, pessoal. Nós tivemos lá atrás Rodrigo Maia, tivemos Rodrigo Pacheco, tivemos o Davi Alcolumbre lá atrás, depois ele saiu, veio o Rodrigo Pacheco, aí agora volta de novo o Davi Alcolumbre. Todos eles têm um acordão com o sistema. Para colocar alguém que não tem acordo com o sistema, tem que primeiro mudar o sistema. Não tem como, pessoal. A ordem não pode ser alterada. Agora, a Andréa Sadi, né, que vira e mexe, está aí batendo nos bolsonaristas, né, nos parlamentares, nos deputados bolsonaristas. Agora, parece que quando foi para cima dela, né, é aquele negócio, pessoal. Eles achavam, a grande mídia achou, que ia ficar o Supremo, a perseguição do Judiciário, ia ser só para cima da direita. Só que vai para cima de quem for contra eles. A partir do momento que a grande mídia, a velha mídia, né, a mídia marrom, começou a notar que tem alguma coisa de errado no ativismo judiciário nesse país, eles começaram também a receber o chumbo trocado. E você pode ter certeza, essa briga não vai acabar. Gilmar Mendes deixou claro aí, né, que não pode ser feito esse tipo de coisa, que isso nós vamos barrar, nós não vamos aturar, que vocês não vão fazer isso com a gente, vocês não vão nos calar e tal, tal. É uma briga sem fim, pessoal. É preciso entender que no modelo que nós temos hoje, acontece o que o Dias Toffoli falou há muito tempo atrás. Ele falou assim, ó, no século XIX, quem comandava o país era o executivo, né, através do parlamentarismo ali. No século XX, quem comandava era justamente o parlamento. E no século XXI, quem comanda é o judiciário. Palavras aí do Dias Toffoli. Ele falou que o executivo primeiro, depois o Congresso e agora é o judiciário. E vou te falar uma coisa, ele não está errado. Se você olhar para as matérias, para as manchetes que a gente vê diariamente, fala-se muito mais de Moraes, de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes, do que do próprio presidente Lula. Ninguém fala do Lula. Está apagado. Totalmente apagado. Agora, fala-se muito do STF, do Judiciário. Por quê? Porque quem está no comando da nação são eles. E isso está errado. De acordo com a nossa Constituição, né, existe uma lei de pesos e contrapesos, de freios e contrapesos, que é o quê? Justamente os 3 poderes, eles são iguais, harmônicos entre si. Ou seja, um poder não pode ser maior do que o outro. Cada um tem a sua importância. Só que hoje nós temos visto que o Senado faz uma decisão e o Judiciário vem e distorce aquela decisão com uma canetada. Acabou de acontecer agora. Temos a CPMI do INSS acontecendo ali em Brasília e os deputados e também senadores que estão ali juntos fazendo um esforço tremendo para poder achar pelo na cabeça de ovo ali, e quando eles conseguem encontrar alguma coisa, que foi, por exemplo, eles conseguiram, através de uma votação, a quebra do sigilo do filho do Lula, o Lulinha,
No outro dia, o Flávio Dino vai lá e dá uma canetada e fala: não, vocês não vão quebrar sigilo do meu amigo, não, o filho do meu amigo, eu sou compadre dele, não vai não. Poxa, pessoal, realmente é por isso que a justiça nesse país é totalmente descreditada. Não dá para colocar a mão no fogo, porque quando a gente vê esse tipo de coisa, lamentável. E olha só, o que é lamentável também é você não se inscrever ainda nesse canal. Mas agora chegou a hora, você vai se inscrever agora para fazer parte dessa família conservadora de direita que apoia princípios e valores que realmente fazem diferença para a população. Então, se você concorda com essa matéria, você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, venha fazer parte dessa família. E mais, se você já é inscrito, então eu vou te convidar para outra coisa, para você se tornar membro. Aqui embaixo tem um botão assim escrito Seja Membro. Quando você se torna membro, é um valorzinho pequenininho assim mensal, não vai doer nada, um cafezinho, mas você vai nos ajudar muito. E com essa ajuda a gente pode continuar aqui levando esse tipo de matéria, tá bom? Dá um like nesse vídeo. Ah, e não se esqueça, compartilhe esse vídeo, pessoal. Eu preciso da sua ajuda, porque a nossa voz precisa chegar a mais pessoas para que todos possam ver isso aqui. Olha o que o ministro Gilmar Mendes falou e o que a Globo está acordando para isso. Mostre isso para outras pessoas. E como? Você clica aqui, tem uma setinha para o lado assim, ó, logo aqui embaixo. Você clica nessa setinha, você vai abrir o WhatsApp, o Facebook, o e-mail, e aí você manda para quem você quiser. Manda para quem gosta de você, para quem não gosta, manda para todo mundo. Para que todos possam saber a verdade. Vamos ficando por aqui e até a próxima.